Olá, bom dia. São exatamente 11 horas no Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do Brasil e, como eu sempre digo, quiçá do mundo, porque aqui, com toda certeza, tudo é muito bonito. E você, que ainda não chegou, mas que já estará chegando, vou dando meus recados até a turma do Meia se habilitar a comparecer no vídeo de hoje. Porque todas as quartas-feiras nós falamos de um bairro do Rio de Janeiro e com certeza em algum momento estaremos exatamente em um certo bairro fazendo um programa direto de lá para você. Então será muito mais, digamos assim, ilustrativo o programa quando eu estiver no bairro para do bairro falar. E eu conto sempre com o prazer de ter vocês assistindo este vídeo. Antes de começarmos a falar sobre o Meia, eu preciso fazer algumas anotações e colocações. Primeiramente, gostaria muito de pedir a vocês que não implementasse a indústria do fake news. O fake news ele está trazendo a nós uma inquietação muito grande, principalmente nesse momento pandêmico. Existem criaturas imbuídas de um único pensamento e sentimento de fazer com que essas fake news acabem abalando o sistema nervoso dos seres humanos. Ora, doença é algo muito sério. Portanto, você que gosta de fazer os fake news para falar de doença, de criar doenças aonde não existem, de fomentar um processo de mal-estar para as pessoas que tomaram ou que não tomaram a vacina, não faça isso. Não faça isso porque essa pessoa pode ser um familiar seu. E aí, o que acontece? Esse seu familiar não ficará nada satisfeito se tiver uma notícia de que o que ele tomou ou que ele não deixou de tomar, possa vir a causar um mal-estar. Fiquem nervosas por não saber exatamente o que ou aquela doença possa causar. Portanto, eu recomendo a vocês, não fiquem acreditando em fake news, porque na realidade acaba mesmo deixando as pessoas mais doentes ainda, né? Então, tomem muito cuidado com as informações, porque o momento pandêmico, ele está nos dando uma sensação de terrorismo. Então, não façam terror com saúde nem com doença, que são dois elementos que, sinceramente, é improvável. Durante esses dias todos a gente tem visto pessoas postando nas redes sociais situações inócuas com relação ao que pode vir a acontecer no futuro próximo. Saibamos sempre que o futuro a Deus pertence e somente Ele será capaz de nos propiciar o mais ou o menos. Então, vamos deixar para que o Criador se imbua da possibilidade de nos proporcionar aquilo que ele entenda que é viável, necessário e possível para nós e para o mundo. Não fiquem fomentando posições às quais a ciência sequer tenha dado parecer. Então, fica um alerta. Você que vive pegando a notícia e você que não sabe de onde vem essa notícia e fica colocando nas redes sociais, não faça. Não faça por conta de não ter ainda você noção do que isso possa causar para as pessoas que na realidade já estão com os seus nervos à flor da pele. Portanto, muito cuidado com os fake news, muito cuidado com tudo aquilo que se relaciona à saúde e à doença. Fica um alerta, fica uma dica. Priorizem sim o bem. Priorizem mostrar às pessoas aquilo que ainda nos resta, que é o prazer de poder estar aqui. Viver é um ato de amor e quem não tem amor não terá condições de sobreviver no mundo atual. Então fica a dica.
cuidado com esses fake news, porque isso vai acabar levando pessoas a suicídio, ok? Bom, Alessandro Mongin, o dono da bodeguita de Caxias, sempre, mesmo em um minutinho ele passa para me desejar um bom dia. E não pode ser diferente. Alessandro e Carlinha, esse casal nota 1000. Grande beijo, prazer imenso sempre ter você no hall de amigos, né? Bom, Belinha chegou chegando, Luciana Monteiro, fugindo aí, né, de quando em vez, para dar umas piadinhas também no nosso bate-papo, né? Olha, que prazer ter você aqui e te dizer que eu gosto muito de conversar com você e sei perfeitamente bem que ociosa que sou eu e nem sempre você pode me proporcionar uma atenção assim acima, né, daquilo que qualquer pessoa no momento tem condição de fazer. Eu sou uma pessoa espaçosa, então eu quero espaço todo para mim, enfim, eu quero tudo para mim, né, mas também divido com as pessoas, fica tudo certo. Então, Lu, obrigado por você fazer parte desse grupo de amigos aí que de quando em vez lançamos aí alguns questionamentos. Esse questionamento sempre é muito bom, porque aclara a nossa mente, nos favorece nas nossas propostas de conhecimento, porque saber e conhecer são coisas boas para que possamos sempre estar em condições, acho que até melhor, com a nossa cabeça diante de tudo que está acontecendo. Enquanto não tem samba, né? Nós vamos contando outras histórias e fazendo com que as pessoas se alegrem. Hoje, o nosso papo é Meyer. Não sei se Josiana está aí, tem uma terceira pessoa que eu não sei quem é, e uma quarta também. Mas, ao longo da nossa conversa, eu acabo descobrindo quem são essas figurinhas maravilhosas que estão perdendo aí o seu tempo para saber sobre o bairro do Meia. Porque hoje, nas quartas-feiras, nós falamos sobre os bairros do Rio de Janeiro. E se o seu bairro ainda não foi comentado, aguarde, porque irei fazê-lo. Porque nenhum bairro do Rio de Janeiro ficará esquecido aqui numa quarta-feira, tá? Portanto, não se preocupe. Se não foi ontem, se não foi hoje, certamente amanhã o seu bairro será notícia para todos nós. O dia de hoje fica por conta de um bairro do Meia. E vamos falar de Meia? Vamos aprimorar aí os nossos conhecimentos para que possamos estar assim, sabendo coisas que talvez os livros se omitam até por não ter um leitor que quisesse efetivamente saber. Bom, acontece que no dia em que nós comemoramos a abolição dos escravos, em 13 de maio, foi o Meia comemorando. Maria do Céu, oi Maria do Céu, que bom ter você aqui, espero que você esteja bem, que seu namorado também esteja melhor, e a minha preocupação é muito grande, né, com os meus amigos, meus alunos, meus ex-alunos, enfim, as minhas pessoas queridas, eu fico muito preocupada. Bom, no dia 13 de maio, o Meia comemorou mais um aniversário. E ele acaba sendo famoso por vários e vários motivos, porque o Meia é um lugar muito cheio de história. Nossa, acabando de chegar a professora Ivana Mendonça, né? A dona da bola do curso de formação de professores do Colégio Civil. Grande beijo, né? Emoção enorme ser sua colega de trabalho. Bom, e aí, esse local, o Meia, tem algumas histórias que são tão interessantes que nós, sem querer, acabamos por deixar passar por despercebido, mas aqui não fica não. Então vamos lá. Vocês sabiam que no século XVIII, o Meia, como boa parte da cidade do Rio de Janeiro, era uma fazenda de cana-de-açúcar. Olha só. E no ano de 1760, os jesuítas eram os donos da fazenda. E por que eram donos da fazenda? Porque o nosso Estácio de Sá assim o desejou
e presenteou os nossos jesuítas com o bairro do Meia. Bom, por essa razão, ocorreu um grande desentendimento entre o fundador da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, e a coroa portuguesa. Assim, em um determinado momento, a coroa portuguesa, como todos nós sabemos, principalmente o professor Ivana Mendonça, os jesuítas, que durante 200 anos estiveram à frente da educação no Brasil, foram expulsos por uma questão da coroa portuguesa entender que o domínio deveria ser, da coroa imperial e não de conglomerados, assim dizendo, religiosos. Isso reporta-me aos jesuítas, que foram, sem sombra de dúvida, juntamente com os índios, aqueles que fizeram do Brasil esse celeiro cultural. Mas parece-me que desde sempre a cultura para o nosso país foi um tom menor. Então já começou sendo um tom menor quando a coroa imperial resolve expulsar de caráter definitivo os jesuítas que por 200 anos dominaram o setor educacional. Bom, e dessa forma, quando expulsaram, consequentemente, o espaço ficou lá vazio. Então, o Meia foi habitado pelos jesuítas, era uma fazenda de cana-de-açúcar, e quando a coroa imperial resolve, depois de muita briga com o fundador da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, expulsam esses religiosos. Bom, e assim, o que acontece? O Meia acabou por ficar dividido em 3 partes: Engenho Novo, Caxambi e São Cristóvão. Não sei como, mas o Meia atingia até uma parte de São Cristóvão. Eu acredito que é por conta de quem conhece bem o Meia e o Caxambi, sabe que tem uma entrada direta para São Cristóvão. Isso dá bem para que se tenha uma noção quem por lá passeia. Então, imaginem só, o Meia acabou sendo dividido entre 3 bairros: Engenho Novo, Caxambi e São Cristóvão. Já no século seguinte, no ano de 1884, o imperador Dom Pedro II presenteou um amigo com parte dessas terras. Então vejam bem, Estácio de Sá deu aos jesuítas a fazenda de cana-de-açúcar para que eles lá habitassem. Chega a coroa imperial, resolve despejar os jesuítas, expulsá-los, e acaba tendo uma divisão deste bairro. Quando chegamos em 1884, o imperador Dom Pedro II presenteou um amigo com parte dessas terras. E esse amigo foi, através do seu nome, que deu origem ao bairro do Meier, com Y, e depois Meier, com I. Nada mais, nada menos do que Augusto Duque Estrada Meia, que era filho do comendador, não é o comendador do Império da novela, mas é o imperador Miguel João Meia. Miguel João Meia também era português, mas ele tinha raízes alemãs e era um dos homens mais ricos da nossa cidade no século XVIII. Augusto era conhecido como Camarista Meia. Observem vocês. Duque Estrada Meia deu o nome do bairro de Meia. E o pai de Augusto Duque Estrada Meia acabou dando nome também a uma outra parte do Meia, denominada de Camarista Meia. E nós vamos saber o que significa esse Camarista Meia. Bom, por que Augusto, e através de toda a sua estrutura, e seu pai também, ele fora conhecido como Camarista Meia? Muito simples.
ele tinha um livre acesso às câmaras do Palácio Imperial. E devido a isso, a região passou a se chamar Meyer. Observem que ele tinha um poder tão grande, ele era endinheirado e tinha um poder tão grande, já era filho de comendador, ainda mais endinheirado, ele tinha acesso aos palanques políticos. E aí, como ele tinha grande acesso às câmaras, passou a ser camarista, porque camarista era o cara, nesse caso, que transitava pelas câmaras, ok? E, consequentemente, ele, dominando aquelas câmaras do Palácio Imperial, ele acabou ganhando esse título, Camarista Meyer. Devido a isso, foi que a região passou a se chamar Meyer. E depois, consequentemente, mais uma entradazinha já chegando lá no Engenho de Dentro, uma localidade chamada Camarista Meyer. Interessante, né? Bom, a pronúncia era um pouco diferente, mas com o tempo passou a se chamar apenas Meyer. Antes era Meyer, né? Uma junção do português com alemão, aí disseram, vamos tirar isso aí, vamos colocar Meyer, e assim ficou. Bom, a família de Duque Estrada Meyer teve um papel relevante no desenvolvimento da região. Inicialmente, através da atuação do comendador, né, seu pai, Miguel João Meyer. A família de Duque Estrada Meyer teve um papel de desenvolvimento em função da criação, de mudança de toda a estrutura desse bairro. Inicialmente, eles resolveram criar uma urbanização de forma que tivesse o bairro um espaço físico bem mais residencial, né? E eu imagino que a transformação de uma fazenda para uma zona urbana é algo que demanda não só de dinheiro, mas também de tempo, porque criar, fomentar, estabelecer prioridades, porque quando a gente pensa em um bairro, nós temos que pensar na zona urbana de caráter, vamos dizer, social, né? Ele é social, ele é econômico, né? Onde envolve aí todos os laços com o poder público, porque aí a gente tem que falar em manutenção de eletricidade, né, que é a iluminação, de sanitarismo, enfim, muitas situações que demandam não só do prestígio, como também da condição financeira. Então, ele tinha prestígio, né? Ele tinha dinheiro, em função do dinheiro ele tinha prestígio, e as coisas, como sempre, para aquele que tem dinheiro e prestígio, flui muito mais rápido, né, do que para qualquer outro ser humano. Por sua função e qualidade pessoal, o camarista tornou-se um nobre e um grande influenciador junto ao imperador Dom Pedro II. Por quê? Porque ele, além de ser uma pessoa bem relacionada com a política, ele conseguiu herdar muitas joias do pai, porque o comendador deveria ser um trilionário e, consequentemente, além de deixar posição, titulação e fortuna muito a nível de ouro, porque todos nós sabemos que Deus é o Senhor do ouro e da prata, e nós aqui, na época do Império, da coroa imperial, sabíamos que a grande intenção da coroa era estar de posse de todo o nosso ouro, de toda a nossa mina, das jazidas, e isso é uma conversa para um futuro muito próximo, né? Bom, assim sendo, né, a visão progressista de Duque Estrada Meyer, ele era um progressista, ele tinha a intenção de tornar o Meyer talvez uma grande capital,
porque ele era visionário, ele era progressista, ele achava que tudo teria que ter uma conotação compatível para o que viria a acontecer no futuro próximo. Não. O Meyer transformou, então, o celeiro de um bairro considerado elitizado. Bom, ele, em um determinado momento, sai de fazenda para uma posição de grande espaço físico com uma rotina diferenciada da fazenda. O Meyer seguiu seu progresso nos trilhos. Uma parte do passado do bairro está ligado diretamente à história dos trens. O aniversário da estação ferroviária do Meyer é dado como dia 13 de maio. Então, no dia 13 de maio de 1889, portanto, um ano após a data da libertação dos escravos, Luciana Sena, beijinho, minha aluna, predileta também, são tantas prediletas que loucura. Então, a Estrada de Ferro inaugura no dia 13 de maio de 1889 a estação de trem Meyer. Então, tudo acabou conciliando. A estação teria que ser Meyer, porque o bairro era Meyer, né? E, consequentemente, ela foi inaugurada no dia 13 de maio. E, a partir daí, foi que o Meyer passou a ter a data 13 de maio como data de aniversário de locação, vamos dizer assim, né? Fundação do bairro propriamente dito. Com os extensos campos, a região tornou-se mais importante para o crescimento da cidade. Vocês sabiam? Pois é. Então, no início, por entender que o transporte coletivo, digamos, a carruagem, olha que coisa interessante, bondes, esses bondes, eles eram guiados por tração animal. E mais tarde, quando precisou, esses bondes foram abastecer as tropas na Guerra do Paraguai. Olha que loucura, gente. A partir da metade do século XIX, quando começaram a circular os trens da Estrada de Ferro Pedro II, os subúrbios foram definitivamente ocupados ao longo da linha férrea e no entorno das estações. Então, com a linha ferroviária, propiciou o quê? Um número maior de pessoas para se instalarem nas localidades do subúrbio. E tinha uma parada. Essa parada, ela ficava em frente a uma cancela, que, embora sendo urbanizado, ainda tinha chácaras. E lá se chamava Chácara dos Baixos, conhecido como Perna de Pau, por conta de ter o canceleiro, que era o homem da cancela que fazia o papel da pessoa, né? A própria cancela abria, as pessoas passavam, o trem passava, ele fechava, então ficou conhecido como Perna de Pau, porque só tinha uma perna, ele não tinha duas, né? Então, assim se fez a expansão do nosso chamado Meyer. Ele, o manso chegando, senão não tem direito à pensão. Aí ele chega chegando, né, meu filho? Bom, isso significa que os filhos do camarista resolveu também doar para as pessoas aquela parte do Meyer. Então, uma boa parte do Meyer acabou sendo doada pelos filhos do camarista Meyer. Bom, a partir daí, é lógico, é claro que ninguém é bobo, que ninguém vai querer dar de graça para ninguém. A partir do momento em que muitas partes do Meyer foram doadas, as terras começaram a ser loteadas e as ruas foram sendo saneadas. Os bairros surgiram agora como uma feição mais urbana,
E nisso nós temos o Lins de Vasconcelos, o Engenho Novo, Engenho de Dentro, Piedade e Encantado. O nome dos bairros, muitas das vezes, era homenagem a importantes proprietários das chácaras na região, porque, embora Camarista Meia resolvesse, quando ele Camarista Meia, que é Duque Estrada Meia, quando ele resolveu a fazer essa transformação, óbvio que ele não iria fazer de todo por conta do espaço físico ser realmente imenso, Então, aconteceu que algumas chácaras existiram, alguns momentos em que, ao passar, poderíamos ver um contraste entre casas e, ao fundo, ainda as chácaras. Isso muito, muito interessante. Bom, os anos foram se passando e, consequentemente, a ocupação cada vez mais, permitindo, assim, o aparecimento dos atuais bairros, como Maria da Graça, Del Castilho e Higienópolis, que estão integrados atualmente à vizinha região da Leopoldina. No caso, Del Castilho e Maria da Graça está já no ramal da Leopoldina e não no mesmo ramal que a rede ferroviária leva o trem até o Meia. Bom, foi no ano de 1950 que passou o Meia a ter grandes proporções. E, em 1954, o Meia ganhou o Imperator. Na ocasião, foi a maior sala de cinema da América Latina. Observem vocês, o Meia teve a maior sala de cinema da América Latina, com 2.400 lugares. Nossa! Sabem vocês que o Meia, ele conseguiu entrar para a história de forma, assim, muito despretensiosa. Porque após essa sala de cinema, com 2.400 lugares, chega uma inovação também no Brasil inteiro. E vocês sabiam? Pois bem, após essas 2.400 pessoas sentadinhas para assistir um filme, surge também no Meia o shopping. Então, o primeiro shopping instalado no Brasil foi o shopping do Meia. Esse shopping é que deu a origem do conhecimento de aglomerar várias lojas de vários setores no mesmo lugar. Então, o Meia é, sem sombra de dúvida, o orgulho dos subúrbios e dos suburbanos. Isso foi escrito por um suburbano também, Lima Barreto, na sua obra considerada Feiras e Mafuás, ou seja, ali vendia tudo. Então, a feira era livre todos os dias e aquele mafuá. O mafuá é loja aqui, loja ali, enfim, imaginem vocês, como eu não ficaria envaidecida em estar ali naquele furdunço, que vocês sabem que eu gosto. Bom, outro que também deu grande ênfase ao bairro do Meia foi Mílio Fernandes, que nasceu por lá. Então, o Meia foi escrito, é conhecido e aclamado como um bairro do subúrbio que tem história, conta história e nos envaidece por tantas coisas interessantes, que nós nem sabíamos. Imagina, a primeira sala de cinema da América Latina, com 2.400 lugares. E depois, o primeiro shopping do Brasil está lá, instalado no Meia. Olha, temos que ressaltar que quem foi o dono dessa grande obra foi o arquiteto João Henrique Rocha. E em 1963, o Brasil ganha o primeiro shopping
lá no bairro do Meia. Olha, eles são pomposos, né? Bom, porém, existem algumas controvérsias por conta de quê? Porque a Associação Brasileira dos Shoppings não quer reconhecer o Shopping Meia devido às suas características físicas, porque eles acham que um shopping, como o nome está dizendo, necessita de um espaço físico mais, vamos dizer assim, exuberante, interessante. Mas no fundo, tudo que você quer tem lá no Shopping do Meia, igualzinho a qualquer lugar. Gastronomia, lojas de perfume, salão, loja de sapato, livraria, enfim, o espaço para se fazer um aniversário, grandes lojas de doce. É óbvio que o Shopping do Meia não é grandioso, né? Não tem uma extensão intensa, imensa, como o Rio Sul, como o Norte Shopping, como o Barra Shopping, fazendo um adendo para vocês que não conheço, e isso eu posso garantir a vocês, que eu um dia até brinquei que eu acho que eu sou a rainha do shopping. Eu quando fui morar na Barra da Tijuca, quando fui morar próximo ao Leme, criou-se vamos dizer ali, o Shopping Rio, né? Que é aquele shopping na entrada do túnel. Então, eu morava no Leme. Quando eu fui, muito interessante, quando eu fui morar na Barra da Tijuca, criou-se o Barra Shopping. Depois, por questões do meu marido, né, pai do Enio, ser comerciante no bairro do Meia, do Caxambi, acabamos por ir morar ao lado do Norte Shopping. Então, montou-se o Norte Shopping. Como vocês estão vendo, eu vivi a emoção de 3 obras de shopping. E posso assegurar a vocês que era tudo muito maravilhoso, porque virava e mexia, lá estava eu, né? Vocês sabem que eu sou consumidora nata, lá estava eu. No Barra Shopping, então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a Associação dos Shoppings do Rio de Janeiro desconsideram o Shopping Meia um primeiro shopping por conta do seu espaço físico, eu posso assegurar a vocês que Shopping Rio Sul, Barra Shopping e Shopping Norte Shopping, todos eles foram aumentando à medida em que foram conseguindo os seus espaços físicos. Então, por esta razão, é viável sim entender e considerar que porque o Shopping do Meia, ele não conseguiu se expandir porque ele talvez não tenha tido interesse em adquirir aquele quarteirão todo, ou por questões financeiras, seja lá como for, né? E as outras áreas, se vocês observarem, o Rio Sul sempre foi um campo aberto, então eles foram construindo. O Norte Shopping, para quem não sabe, eu vou fazer um adendo para vocês, onde hoje é o Norte Shopping, existia uma fábrica de azulejos, né, porcelanato, chamada Klabin. Klabin era uma fábrica de cerâmica e que tomava toda aquela extensão que vocês hoje estão vendo no Norte Shopping. Certo? Esse Norte Shopping que vocês estão vendo hoje era a fábrica Klabin. A família Klabin, eles eram socialites, eram pessoas renomadas, milionárias, talvez a Klabin era, juntamente com a cerâmica em Mangueira, as 2 únicas fábricas que forneciam ladrilho e azulejo para o Rio de Janeiro todo. À medida em que a Klabin foi acabando, as pessoas responsáveis pelos shoppings foram adquirindo os espaços físicos e aumentando, tornando assim o Norte Shopping esse gigante que é hoje. O Barra Shopping também, inicialmente, a Avenida das Américas, adquiriram e em seguida foram comprando as áreas ao lado e atrás do Barra Shopping.
E por isso, hoje, o Barra Shopping tem várias alas, assim como o Norte Shopping, assim como o Rio Sul, e assim também como o Nova América. Nova América, vocês sabem muito bem que o Nova América era a fábrica de tecido Nova América. Como também vocês sabem que o Shopping Bangu era também a fábrica de tecido Bangu, não é isso? Alguns shoppings, como os shoppings de Campo Grande, Santa Cruz, que não têm o espaço físico assim ampliado por conta de uma posição geográfica. Mas os grandes shoppings que nós temos no Rio de Janeiro, ele foi agregando espaço. Então, é nada mais justo do que realmente reconhecer que o primeiro shopping do Brasil está no bairro do Meia. Não é? Olha que coisa chique, né? Só um adendo, um ressalto aí, porque nós temos pessoas de carnaval. Nilza, grande beijo ter você aqui também, hein? A Klabin, eles eram assim tão famosos que foram responsáveis por ter na passarela do samba um grande destaque chamado Beck Klabin. E através de Beck Klabin é que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela faz os seus ensaios lá no Morisco, em Botafogo. Fica aí, Nilza, um registro aí para a comunidade portelense do meu amigo, do meu colega de faculdade, Luiz Carlos Magalhães. Vamos que vamos. Bom, então, vamos entender que até hoje esse shopping no Meia, ele sobrevive e tem, sem sombra de dúvida, um momento importantíssimo do bairro, porque, quer queira, quer não queira, o primeiro shopping do Brasil está ali no bairro do Meia. Gente, eles são chiques, né? Então, o que nós entendemos ser o Meia? Vocês vão ficar pasmos, hein? Porque o Meia entende-se que São Francisco Xavier, Sampaio, Rocha, Engenho Dentro, Abolição, Caxambi, Maria da Graça, Del Castilho, Jacaré, Jacarezinho, Piedade, Encantado, Riachuelo, Engenho Novo, Lins, Todos os Santos, Água Santa, Pilares e Quintino. Tudo isso era uma composição das terras dos jesuítas, hoje denominado Meia. Bom, personalidades que nasceram nesse bairro, eita! Fátima Bernardes, a grande apresentadora da Rede Globo Televisão e que, segundo minha amiga, eu divido espaço com ela. Quem sou eu para competir com o Plim Plim, né? Jamais. Aracide Almeida, que foi uma cantora questionada pela mídia por todo sempre, jurada de grandes programas de televisão e que tinha um cantar bem diferenciado, porque tinha uma postura que a televisão muitas das vezes criticava, porque vocês sabem que quando se fala em imagem, as emissoras fazem questão de ter assim figuras que mostrem uma externa belíssima, né? Para que as pessoas se sintam interessadas pelo produto que eles vendem. E Aracide Almeida realmente era uma caricatura, eu posso assim dizer, né? Era uma pessoa que não tinha uma forma de se vestir muito glamourosa. Bom, Sérgio Cabral Filho, que nasce também nas proximidades do Meia, né? Luiz Carlos Prestes, esse nome nos remete às repúblicas, né? Como a gente comenta na segunda-feira, que foi uma das figuras que o Partido Comunista tem as suas ressalvas, os seus questionamentos. Bom, Astrid Fontinelli, apresentadora de televisão, latino lá no Caxambi, filho também de professora, e que ascendeu aí com as suas músicas, né? Criando aí um estilo, né, diferenciado de se apresentar. Samara Felipe, artista também de Rede Globo de televisão, juntamente com Adriano Esteves. Lima Barreto, eu já falei para vocês que nasceu no Meia, aclama o Meia e escreve, vamos dizer assim, um best-seller, né?
Com relação ao Meia, ele dá uma alusão imensa, porque ali ele nasceu, ali ele acreditou e, portanto, louvável, aplausos para uma pessoa que valoriza o bairro em que nasce, né? Porque tem pessoa que nasce em Bangu, arruma, vamos dizer, sua vida, e a primeira coisa que ele faz não é construir uma boa casa em Bangu, ele já quer ir para a Barra da Tijuca porque ele quer dizer que é colunável, né? Isso parece que é um mal daqueles que querem mostrar o poder, né? Quando na realidade eu acho que deveria ser assim. Vamos construir mais aonde estão nossas raízes, não é isso? Então, vamos ter a nossa casinha lá no Recreio de Bandeirantes, na Pedra de Guaratiba, enfim, Miami, sei lá onde for, Dubai, enfim. Beijo, Dubai. Pode ser onde for, mas suas raízes estão aqui. Fica aqui, olha. Eu, vira e mexe, estou aqui no Estácio, porque aqui tem de tudo. Tinha até a funerária, agora não tem mais, né? Então eu dizia, tem funerária, só falta o quê? Uma sala de teatro e uma praia, né? Só que tiraram a funerária também. Mas mesmo assim, você quer ser feliz, olha, quer ver um sambinha? Vem pro Estácio. Porque mesmo se a quadra do Estácio não funcionar, o bar da esquina aqui, ó, manda ver quinta, sexta, sábado, domingo. E durma quem puder, porque o barulho vai fazer você também sair e fazer parte do grupo para poder ficar tudo certo. Bom, Daniel Filho e Martim da Vila, Denise Fraga, Sandra de Sá e o ilustre João Nogueira. Bom, sabem vocês perfeitamente bem que o Meia, ele se divide, né? E tem um negócio de falar, eu vou pro Baixo Meia. Legal, eles têm um negocinho assim, eu vou pro Baixo Meia. E aí um dia eu fiquei curiosa, mas que história é essa de Baixo Meia, né? Vamos saber o que é isso? Pois é. O Baixo Meia é o lugar onde tem um polo gastronômico. Além de ter também uma vida noturna agitada. E ali no Meia nós temos um espaço físico denominado de Reza Forte, que foi nos idos de 1970, 80, um grande boom da casa de espetáculo, das casas de espetáculo. Para quem não sabe, o Reza Forte conseguiu levar o maior número de sambistas da atualidade para nesta casa atuar. O sucesso foi tão grande no Reza Forte do Meia que eles acabaram por construir um Reza Forte na Barra da Tijuca. E pasmem, para você entrar no Reza Forte na Barra da Tijuca, você precisava de senha antecipada. Caso contrário, você não entraria. Sambista que se prezava tinha que frequentar o Teatro Opinião, a Adega da Siqueira Campos, isso não é da época de vocês, e o Reza Forte. Aí sim. Reza Forte, Teatro Opinião, Adega da Siqueira Campos, Renascença Clube, Mangueira e Salgueiro era o point do sambista da crista da onda. Nossa, você queria ser a garota do momento? Não tinha outro jeito. Segunda-feira, olha só, segunda-feira Teatro Opinião, imagina. Sexta-feira, a Reza Forte, Mangueira. Sábado, Renascença, Mangueira. Domingo, Acadêmico Salgueiro. Então o negócio já começava frenético, sexta, sábado, domingo e segunda. E ali nós tínhamos os grandes sambistas, enfim, as pessoas que queriam estar na onda do samba tinham que frequentar esses lugares. Como Reza Forte sempre foi um lugar um pouco longe, né? Uma vez que eu estava sempre voltada para a Zona Sul, dificilmente na realidade eu fui apenas 2 vezes, cheguei a casa lotadésima, ou seja, o Meia também agregou um dos grandes momentos do movimento do samba. Ali, a nata da nata
se fez presente naquela casa que foi inicialmente, pretensiosamente, um bar, que transformou-se em um restaurante e que culminou num bar-restaurante e uma casa de espetáculo. Então, Meia nos deu o Imperato, nos deu o primeiro shopping do Brasil. Já no Imperato, repetindo para vocês, a primeira casa de cinema com 2.400 pessoas. O shopping, como eu falei, e a grande casa de samba, que é o Reza Forte. Bom, então, qualquer coisa, vamos parar lá no Baixo Meia. E não se esqueça que a nível de gastronomia, o Meia realmente é bem representativo por conta de quê? Por conta de que esse espaço físico, ele não só ditou uma moda, haja visto que depois nós acabamos tendo o Alto e o Baixo Leblon, né? Existe aí uma conotação muito grande. Primeiramente, nós falamos em Baixo Leblon em função de já ter o Baixo Meia, né? Não existe, eu digo sempre, cada bairro tem sua característica. Portanto, eu não gosto muito de rotular. Professora Vanessa Mâncio. Nossa, eu quando vejo as professoras dando seu likezinho aqui, eu fico feliz da vida. Grande enfermeira, coordenadora do IBEST, é isso mesmo? E minha ex-colega de trabalho, mais uma vez colega, sempre colega. Eu fui coordenadora dela, depois ela foi minha coordenadora. Vanessa, beijo nessa criança, um grande abraço para o esposo. Bom, e acontece que, voltando aí ao Reza Forte, esta casa de show ficou conhecidíssima no Brasil e no mundo. Bom, voltando ao Imperato, recentemente ele voltou a viver os bons tempos de outras épocas. O Imperato, a gente precisa saber, ele tem muitas histórias. Como eu disse para vocês, ele fora fundado em 1954 e quando chegou em 1986, ele fechou as portas em detrimento de quê? Em detrimento de várias outras casas de cinema surgirem e numa proporção, vamos dizer assim, mais robusta, né? Observem vocês que o carioca, ele é suntuoso, né? Então, ele prefere ir numa casa de cinema em Botafogo do que permanecer no seu bairro. Então, as casas de cinema foram abertas em Botafogo, no próprio Barra Shopping, enfim, Copacabana, né? Dentro dos shoppings, e o Imperato foi perdendo aquele glamour de ser uma casa de cinema na Zona Norte, uma vez que teriam outras casas. E quando chegou em 1986, ele fecha, como eu já havia dito para vocês, mas em 1991, ele abre as portas como uma casa de espetáculos, né? Neste palco, nesta casa de espetáculo, Bob esteve, Tina Turner, Tom Jobim, Caetano, Gil, Gal Costa, enfim, Barão Vermelho, e ficou de 1991 até 1996, pouco tempo, como uma casa de espetáculo. E pela segunda vez, em 1996, o Imperato fecha suas portas. Bom, fechado, especulação, uns diziam que ia ser a Igreja Universal, outros diziam que ia ser um grande shopping, outros diziam que seria um prédio de apartamentos suntuosos. Então, a especulação ficou presente durante alguns anos. Então, de 1996 a 2002, vem como governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Então, ele desapropriou logo o local. Teve a ideia de implantar um centro cultural que iria contar com cinema,
teatro e cybercafé. Porém, nada passou da promessa, embora já estivesse desapropriado. Isso significa o quê? Não tem mais dono a não ser o Estado do Rio de Janeiro, ou o município. Desapropriou, acabou. Pagou a quem de direito e ficou com o espaço físico. Bom, e quando chega a governança, sua esposa, Rosinha Garotinho, ela olha aquele espaço e diz, espera aí, já desapropriou, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que dar um jeito ali, porque é claro que a Associação dos Moradores do Meia começaram a cair de pau em cima. O que vai fazer disso aqui? Vai deixar fechado? E ela faz o quê? Ela resolve dizer, não, vamos transformar um espaço, centro cultural, casa de samba. Imagina. E olha que ela... Bom, nem vou tecer outros comentários para não dar problema. Imagine, só casa de samba não ficou bom. E 2012, o Imperato voltou a funcionar com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria de Cultura. Então, surge aí o Centro Cultural João Nogueira. Para quem não sabe, em frente ao Imperato, o prédio em frente ao Imperato, residia na cobertura a irmã Gisa Nogueira, de João Nogueira. Todos eles cria do Meia e um amor incondicional pelo Meia. Então, nada mais justo do que dar ao espaço físico bem em frente à sua residência o nome de fato e de direito. Aí é que está a diferença de resolver botar o nome de uma rua em alguém que surge hoje e tirar o nome da rua de alguém que já tinha feito história. Portanto, sou contra, sou literalmente contra tirar o nome de uma rua para colocar o nome de um recém-falecido porque é a menina dos olhos de A, B ou C, né? Então, eu acho que dá de César o que é de César. Se a rua chama-se João das Couves, é porque em um determinado momento, João das Couves teve o significado para aquela rua, para ser aquela rua. Então, não justifica uma troca. Mas, por interesses, para se estar na mídia, a pessoa faz qualquer coisa. E os bobos acreditam. Bom, mas graças a Deus, a Rosinha Garotinho resolveu colocar Centro Cultural João Nogueira. E na sua inauguração? Ora, o filho do homenageado foi quem abriu os palcos, né, do Imperato. E lá fez um belíssimo show, porque falou de família Nogueira, o samba corre nas veias, né? Então, e se tornou assim um espaço dedicado à arte nas suas diversas vertentes. Realmente é espetaculoso assistir um show ali no Imperato. Um lugar prazeroso, né? Enfim, é um ambiente salutar, assim podemos dizer. O Meia tem muita história para contar. Então, se o cara foi nascido e criado ali, se suas raízes ali estão, sem sombra de dúvida, por que não o homenagear? E muito bem fez Rosinha Garotinho. Se você não sabe, no Meia nós temos a Igreja Maranata, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos casas de candomblé, nós temos escolas de samba, nós temos o Bloco das Piranhas, temos o Arranco, então, temos a Lins Imperial. Para vocês terem uma ideia, tem até um coreto do carnaval. E quando chega no Natal, olha, tem um prédio inteiro que eles ornamentam com luzinhas e parece que você está andando pelo Louvre. É Paris dentro de um Meia. Meu Deus. É um gramado em noites de glamour. O Meia nos dá de presente um prédio inteiro iluminado
para que pudéssemos e possamos lembrar a semana de Natal, de Ano Novo. Gente, não é para qualquer um ano. E ali também nasceu e residiu uma das maiores cantoras que o Brasil tem, graças a Deus ainda, Leni de Andrade. Considerada Ella Fitzgerald dos brasileiros, jazz, ou jazz, como as pessoas falam, ela interpreta como ninguém. Pois é, no Meia tem Mônica Patrícia de Oliveira, Vera Lúcia Dantas, o legado da família Nogueira. Tem também aquele bacalhau que ninguém pode perder. Os grandes atacados, açaí, né? O açaí. Em síntese, se você não conhece o Meia, vai lá, dá uma espiadinha. Vai conhecer esta cultura, porque o Baixo Meia tem uma senhora gastronomia. E é muito bom a gente, de quando em vez, mudar nossa trajetória para a gente poder viver um pouco mais e conhecer. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou sair do Meia para comprar em Copacabana. Não precisa, porque as lojas que estão em Copacabana, que estão no shopping, estão todas lá no Meia. O Meia realmente é um bairro que tem de tudo um pouco. É claro que agora os moradores estão um pouco entristecidos porque as linhas que vão direto para Copacabana interromperam a sua trajetória, talvez por um processo econômico. E aí as linhas 456, 457 deixaram de existir. Isso fará com que os moradores do Meia acabem por ter acesso um pouco difícil para a Zona Sul. Mas isso faz parte do momento pandêmico que estamos vivendo e acredito eu que no futuro próximo venhamos a ter outras soluções. Estamos às 11 horas e 57 minutos da cidade mais bonita do Rio de Janeiro e nós estamos aqui nesse momento. Eu queria lembrar a vocês o seguinte: comecem a pensar no futuro. Essa história de um novo normal, novo, uma coisa assim, que eu não sei bem, né, que eu sou antiga. Não existe um novo normal. Existe uma estrutura pós-pandemia. Essa pandemia que para uns vai durar ainda mais uns 2 anos. Então, eu sugiro a você, reveja a sua forma de ter a sua situação econômica equilibrada, por conta de que hoje uma boa parte das linhas de trabalho venham estar extintas. Então, aproveitem esse momento e venham a buscar outros subsídios, porque a escola não será a mesma, a faculdade não será a mesma. Os professores não têm e não podem ter a mesma estrutura. O conhecimento cria outras vertentes, modifica-se o cenário cultural e educacional. E ontem, como bem falávamos, em um grupo da elite, né, que é o Bagunçamba, ele só tem um nome complicado, mas ele só tem gente, olha, de primeira linha. Já se falava, né, nos carros movidos a robô. O alimento que ao comprarmos vou falar porque ninguém me patrocina mesmo, a Bob's, o McDonald's, né, já não teremos mais ninguém para nos atender. Então, tomem cuidado. Observem bem que vocês precisam buscar um novo caminho. E já, Londres
vai contratar você da sua casa para trabalhar numa empresa de ônibus. Porque, segundo disse Karl Marx, um dia o mundo será globalizado. E nessa globalização, o capitalismo estará se sobrepondo a tudo e qualquer coisa. Portanto, quem tem, tem. Quem tem. Quem não tem, fica sem. Mas para que a gente não fique sem, precisamos aclarar nossa mente e pensar. Vamos diversificar, vamos buscar outros conhecimentos, porque esquece um novo normal, esquece isso. Vamos pensar numa outra fase para poder ainda caminhar nesse país, meu Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Dizer para vocês que é muito bom ter vocês, colegas de trabalho, de quando em vez, dando umas piadinhas. Belinha, com esse olhar assim, tipidona, né? Muito obrigado por você estar aqui. Meu filho, ele um manso, se não me assistir, não tem pensão. Essa coisa assim, né? A gente... É uma agressão, né? A agressão econômica, né? E eu tenho que agradecer sempre a vocês, porque é uma hora de lazer, é uma hora que a gente consegue ver e rever algumas pessoas que a gente ama e gosta de paixão, né? Porque tá difícil, tá complicado nos dias de hoje. E vou reforçar. Tomem muito, mas muito cuidado com as notícias desses fake news. Não deixem que os nossos amigos, não deixem que as pessoas que são queridas se abater por notícias que não são verdadeiras. Saúde e doença, nesse momento, é uma dupla inseparável. E daqui a pouco nós estaremos quase que em total desespero por conta dessas notícias que são inviáveis e inconcebíveis. Cuidado! Não propaguem em suas redes sociais nada que não seja cientificamente comprovado. E muito cuidado, porque se você não se cuidar, provavelmente vai sofrer e não vai se equilibrar. Então, falei em ponto. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma boa quarta-feira e amanhã... Eu sei que uma boa parte não gosta, mas eu vou estar falando de samba e vou continuar falando da escola de samba, que um dia foi Deixa Falar. Conto com vocês, com a presença e ausência de todos aqueles que aqui tiveram, para que a gente possa ter uma hora, né, de prosa, bate-papo. Ninguém me falou do Meia. A criatura que tanto me pediu para falar do Meia compareceu hoje, mas ela está trabalhando, né? E trabalha acima de tudo, porque quem trabalha é que tem razão. Vanessa Manso, um abraço. Nilson, foi bom ter você aqui. Te cuidem. Água, sabão e gel e máscara. Angel Carvalho. Bom, Vanessa Manso, minha enfermeira, né? Doutora enfermeira. Angel Carvalho, minha enfermeira. Um grande abraço. Jurema, você chegando, a nossa cabeleireira lá em São Conrado. Quando você estiver passando em São Conrado e quiser fazer as suas madeixas, procure a Jurema, porque ela é aquela cabeleireira. Enio Manso, meu filho, grande beijo, prazer ter você sempre. Luciana Sena, meu carinho eterno, minha amizade. Professora Ivana Mendonça, que você continue dando suas aulas maravilhosas e sendo a queridona do curso de formação de professores do Colégio Civil. Centro Educacional Vitor Vladimir, se você assim desejar, as portas estão abertas para você procurar algum curso e lá cursar. Você viu? Professor Sérgio Guerreiro, fiquem com Deus aí, muitíssimo obrigado. Maria do Céu, foi bom ter você em sala de aula e hoje com uma colega de profissão. Lulu, Luciana Monteiro, olha eu aqui falando com você. E Alessandro Monjim. Gente, que Deus nos guarde, nos conserve sempre, que a gente possa ter sempre um sorriso nos lábios e dizer todos os dias, muitíssimo obrigado, porque ainda acordamos hoje. Fiquem com Deus e até amanhã. E não se esqueçam, de segunda a sexta eu estou aqui de 11 às 12 horas fazendo aquela fofoquinha com vocês e querendo saber um pouco de vocês. Angel, te amo de paixão também. E Belinha, fica com Deus. Mais tarde a gente bate aquele papo.
Fui, muito obrigado. E semana que vem, eu não sei qual é o bairro que eu vou falar, mas eu estou com muita vontade de estar no bairro para falar daquele bairro, tá bom? Conto com a presença e audiência de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Falei e ponto, professora Célia de Franco.